Está os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Vou aproveitar que vocês estão em pé, corajosos. Vamos abrir a palavra. Vamos abrir em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Agradeço a Deus o privilégio de estar aqui nessa noite, né? O pastor Rampaz sempre que nos encontra buonasera, né? Gosta de colocar o italiano para fora. É bom, né? Esse sangue corre dentro das veias e é uma alegria muito grande, né? Compartilhar a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus naquela nação. 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste, através de homens fiéis e idôneos, isso mesmo transmite a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também estes obtenham salvação que está em Cristo Jesus, em eterna glória. Fiel é esta palavra: já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Queridos, eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui nessa noite e de poder compartilhar um pouco do que Deus tem realizado naquela nação. Esse texto que a gente acaba de ler é um texto muito importante na vida do apóstolo Paulo. É praticamente a última carta que Paulo escreve, né? E essa última carta, Paulo não está numa situação muito favorável. A gente sabe que Paulo está na prisão. E tanto como ele diz, né? Eu estou em algemas, mas a palavra de Deus não está algemada. E o interessante que eu vejo nesse texto, além desses 3 personagens que ele nos indica, é o fato de que Paulo, apesar de ser o último escrito, apesar de saber, porque a gente vê no capítulo 4 que ele está em despedida, né? Já sabe aquilo que está para acontecer com ele, ele não tem remorso. Ele não é um homem que repensa a sua história. Ele não é um homem que vai dizer assim: olha, Timóteo, veja se faz alguma coisa diferente daquilo que eu fiz, né? Para que você não venha ser preso como eu fui. Não há repensamento. Paulo nunca vai abrir a boca para dizer a Timóteo: faz alguma coisa diferente. Pelo contrário, ele diz: olha, permanece forte. Participa das minhas aflições, assim como eu tenho participado das aflições de Cristo. E ele mostra assim a certeza e a convicção de um homem que viveu em função do seu chamado e vai morrer em função disso. Glória a Deus. E é interessante essa carta e esses 3 personagens para mim, porque eles mostram 3 etapas do meu ministério, da minha vida. Na verdade, ele fala primeiro do soldado. E quando a gente fala de soldado, a gente fala de obediência. Obediência sem questionamento. Porque você jamais vai ver um soldado questionar uma ordem. Você jamais vai ver um soldado ouvir uma ordem e dizer assim: mas por que eu vou fazer isso? Assim, porque o apóstolo Paulo está dando o soldado como exemplo para nós, para dizer que quando Deus nos dá uma ordem, ela não pode ser questionada, ela não pode ser adiada, ela não pode ser impedida, porque a ordem de Deus é ordem cumprida. Amém. E o interessante, e essa etapa da minha vida, ela aconteceu quando eu ainda tinha 21 anos de idade. Eu peço a vocês, por favor, não façam conta não, para não ficar constrangida. Mas quando eu tinha 21 anos de idade, eu estava pastoreando a minha primeira igreja na cidade de Arthur Lundgren 1, em Recife, Pernambuco. Eu sempre trabalhei com implantação de igrejas. E o mais interessante é isso, que Deus não chama desocupado, né? Ele chama quem está justamente com a mão na massa, quem está trabalhando. E eu estava em plena atividade, 2 anos que aquela igreja estava crescendo, e o Senhor fala para mim pela primeira vez sobre a nação da Itália. E eu achei interessante porque naquela época os olhos das pessoas estavam visando a África, a Ásia, tribos indígenas. Eu já estava no seminário, porque eu fui para o seminário com 18 anos de idade.
por chamado de Deus, obedecendo ao chamado de Deus. E quando eu estava no seminário, já sabendo do chamado que eu tinha, nutrindo ele no meu coração, eu caí na besteira de pela primeira vez revelar para as pessoas aquilo que Deus tinha mantido no meu coração. E foi quando eu vi que a obediência precisava ser cega. Foi quando eu vi que o direcionamento de Deus na minha vida não podia de maneira nenhuma ser questionado. Porque a primeira barreira que eu enfrentei foi dentro do próprio seminário. Alguém chegou e estavam todos os jovens colocando as mãos nos mapas. E alguém perguntou para mim: Paula, para onde você vai? E eu disse: se Deus me mandar para o campo missionário transcultural, Ele vai me mandar para a Itália. Porque foi ali que Ele falou para mim. E eu ouvi pela primeira vez um seminarista que com certeza nunca tinha ouvido a missionária Paula pregar sobre a Itália. Se ele com certeza hoje ouvisse a minha palavra, não diria o que ele disse. Mas ele disse assim: ninguém quer ir para país pobre. Todo mundo só quer ir para país de primeiro mundo. E eu engoli aquela palavra assim. Confesso a vocês que eu cheguei em casa e comecei a orar ao Senhor. Eu disse: Senhor, isso não pode estar certo. Se todo mundo se vê indo como missionário para a África, todo mundo se vê trabalhando nas tribos indígenas, eu sempre trabalhei com comunidades carentes, porque o Senhor está falando para mim por essa nação. Um povo que eu desconheço, uma língua que eu não falo. Apesar de ter a descendência, porque a maior parte dos brasileiros hoje em dia, em várias partes, tem a descendência italiana, portuguesa, indígena. Nós somos uma mistura, mas eu não conhecia nada daquela nação. Só que eu sabia que Deus estava me direcionando para ali. Foram 11 anos de espera. E aí está a obediência, a renúncia do atleta. É você saber que independente do tempo que se alonga, Deus é Deus e cumpre as suas promessas na nossa vida. Porque Deus trabalha no nosso ser e na nossa vida e nos prepara para as tarefas que Ele tem para nós. Irmãos, se Deus tivesse me levado à Itália quando eu tinha 21 anos de idade, eu hoje seria uma pessoa frustrada. Eu não conseguiria desenvolver o ministério que eu desenvolvi. Mas Deus trabalhou na minha vida há 11 anos. 11 anos esperando e trabalhando na igreja no Brasil. Fui várias vezes para o campo transcultural da Argentina, em trabalhos missionários, mas sempre formando pessoas, sempre implantando igrejas, até que um dia o Senhor bradou o meu coração e disse: o tempo já chegou. Aleluia. E sabe o que é interessante? Quando as portas estão fechadas e a ordem de Deus não chega, você olha e não vê nem sequer uma nuvem. Mas quando Deus diz: o tempo já chegou, sai se abrindo porta para todo lado. E você vê a mão de Deus cuidando de você e te guiando para todos os cantos que você vai. E no ano de 2007, Deus disse para mim: o tempo já chegou, você vai para a Itália. Eu ouvi aquela palavra e eu comecei a trabalhar em torno disso. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu comecei a fazer meus planos para chegar na Itália em 2009. E o Senhor me mandou para a Itália em 2008, pela primeira vez. Faltava questão de dias para eu ir para a Itália e eu ainda não tinha o meu sustento completo. Porque, mais uma vez, a igreja não tinha visão para o campo europeu. E eu passei quase 1 ano e meio tentando levantar os recursos. Na época, eu me lembro, eu precisava de R$3.500 mensal. Consegui 1.700. Faltava semanas para ir para a Itália. Eu ia dormir na casa de uma senhora que nem crente era. Ela ia me dar uma cama dentro de um apartamento com várias mulheres. Eu ia procurar uma igreja para congregar. Eu ia procurar uma forma de começar o meu trabalho missionário. Era um trabalho totalmente pioneiro. E aí eu recebi o telefonema dessa mulher e Deus fez o primeiro milagre. Quando a gente obedece, as portas se abrem. Quando a gente obedece, o Senhor opera maravilhas a nosso favor. E eu recebi o meu primeiro milagre. Essa mulher que nem crente era ligou para mim e disse assim: menina, você fala bem o italiano. Eu arranjei um emprego para você se você quiser. Eu disse: é verdade? Como é isso? Ela disse: você vai morar numa casa, não vai pagar aluguel, você vai ganhar 800 euros de salário mensal, não vai pagar sua alimentação, mas você vai cuidar de uma senhora de 88 anos. E eu naquela hora entendi que Deus estava abrindo aquela porta. E eu abracei aquela causa. E eu disse: eu vou. Ela disse: então quando você chegar aqui, você já vai direto para essa cidade. Tá bom. Isso já estava resolvido. Comecei a minha caminhada e fui para a Itália pela primeira vez. Cheguei na Itália, passei 2 dias em Milão, desci para a cidade de Ravenna, onde o Senhor estava direcionando meu coração. Cheguei na casa dessa mulher. Essa mulher vivia numa máquina de oxigênio 24 horas. Ela não se movia praticamente. Ela era uma mulher de 88 anos que não tinha o conhecimento do amor de Deus. E eu comecei a trabalhar na vida daquela mulher. Os primeiros 3 meses foram os piores da minha vida. Porque começou o primeiro inverno. Hoje eu sou adepta do frio. Hoje eu amo o frio. Mas quando começou a descer a primeira neve, eu disse: Jesus, venha ter misericórdia da minha vida. E aconteceu que 3 meses depois, quando começou aquela neve
eu tive o meu primeiro desafio para Deus ver a minha renúncia e a minha obediência ao seu chamado. Aquela mulher olhou para mim e disse: Paula, está nevando, vá colocar as galinhas para dentro do galinheiro, senão elas vão morrer. E quando a missionária Paula saiu para executar essa simples tarefa, eu ouvi uma voz que eu já estava acostumada a ouvir desde a minha mocidade. Uma voz que tinha tentado tirar a minha vida, uma voz que tinha tentado fazer eu perder a minha alma, que era a voz do enganador. E ele começou a dizer: 6 anos de seminário, 2 igrejas que você iniciou e pastoreou, e você está aqui colocando galinha para dentro do galinheiro, o que é que você está fazendo da sua vida? Irmãos, naquela hora eu achei que o pai da mentira estava falando a verdade. Eu sentei num pedaço de toco que tinha do lado e comecei a chorar. Eu chorava como criança e eu disse: Senhor, essa não pode ser a tua vontade para a minha vida. Esse não pode ser o teu propósito para a minha vida. Isso não é fazer missões. E quando eu comecei a me lamentar naquele momento, achando que aquilo era verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo não se deixa escarnecer. E o Senhor bradou meu coração e eu entrei dentro daquela casa, abri a Bíblia que estava na cozinha. Eu li a Bíblia em italiano em 8 meses. Tive esse privilégio durante o tempo que eu trabalhava com aquela mulher. E quando eu abri aquela Bíblia, o apóstolo Paulo estava falando, acredito eu, aos Tessalonicenses. E ele dizia assim: vocês são minhas testemunhas do quanto eu trabalhei, do quanto eu me esforcei, para não ser pesado a nenhum de vocês e poder assim pregar o evangelho a cada um. E de repente a mensagem veio na minha cabeça e o Espírito Santo começou a me lembrar: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E nesse exato momento eu disse: Senhor, eis-me aqui. Se essa tua vontade, eu não estou entendendo nada, mas eis-me aqui, eu vou cumprir o teu propósito. Fiquei com aquela mulher e um dia pela manhã eu descobri mais ainda qual era o propósito de Deus na minha vida em ter me colocado naquele lugar. Eu estava trocando de roupa daquela mulher, cuidando dela. Não era fácil, irmãos. Eu estava numa área de plantação. A Itália é um dos países da Europa que está em menos por cento de cristãos evangélicos, ou seja, não tinha igrejas perto de mim. Eu gastava praticamente meu salário para ir a uma igreja numa cidade muito distante, onde eu pagava trem, pagava para dormir na cidade, simplesmente para ter o privilégio de fazer o que nós estamos fazendo hoje, cultuar. E quando um dia de manhã eu estava trocando de roupa daquela mulher, eu comecei a falar para ela algumas coisas e ela disse assim, eu disse para ela: você acredita que na sua idade eu quero estar na glória? E ela olhou para mim e disse: se você acredita nisso, menina? Eu disse: é claro que eu acredito. E naquele momento eu preguei o evangelho para ela. Os olhos dela começaram a brilhar diante de mim e ela olhou para mim e disse assim: sabe que ninguém nunca falou para mim desse jeito? Agora até eu acredito que vou morar nesse céu. Naquela manhã eu disse: Senhor, eu comecei a entender o teu propósito nesse negócio. Eu comecei a entender o que o Senhor está fazendo. E eu comecei, todas as vezes, ela sempre me pedia para fazer alguma coisa. Eu dizia: eu vou ler a Bíblia para você ver se eu estou errando o italiano. E eu li a Bíblia para ela. E desse tempo passou 8 meses. Só que eu estava com 2 desafios. Aquela mulher adoeceu muito, foi para o hospital e eu estava com ela no hospital. E eu ainda estava sem visto, porque apesar da descendência que eu ainda não consegui, eu não tinha conseguido o visto de permanência desde que eu tinha chegado no país. E quando aquela mulher adoeceu e eu fiquei com ela no hospital, passaram-se alguns dias, uma noite ela começou a chorar. Mas ela chorava. E eu disse: por que você está chorando? Ela disse: porque eu estou com medo da morte. Eu olhei para ela e eu disse: sabe o que é medo da morte? Medo da morte é falta de certeza de para onde nós vamos quando partimos desse mundo. Eu disse: eu posso orar por você? E ela disse: pode. Irmãos, naquela noite eu pus a mão em cima daquela mulher e ela começou a repetir cada uma das palavras que eu dizia. E foi exatamente naquela noite que ela confessou Jesus como Salvador. A Bíblia diz: se com tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. E quando terminei aquela oração, não havia mais temor nos olhos dela. Ela olhou para mim com a boa italiana, viu, pastor? Tá bom, menina, sente ali. Eu não tenho mais medo de nada. E eu vi que ela não tinha medo. Pela manhã, a gente tinha acordado, eu dei um beijinho nela, me despedi, sua filha chegou e me rendeu no hospital. E quando eu estava em casa, recebi a ligação, ela tinha partido desse mundo. Deus tinha levado aquela mulher para a glória, porque 88 anos de aprisionamento não foram alvo para o amor extremo de Deus que tirou a missionária Paula no ano de 2008 de Recife, para levar a casa daquela mulher para que ela tivesse um encontro com Jesus. Isso é o amor do nosso Deus, e por isso Ele requer de nós a obediência e renúncia. Eu estava renunciando a muita coisa naquele momento. Eu estava distante da minha família, eu estava sem visto naquela nação, e agora eu estava desempregada. E aí Deus, que é fiel, a Bíblia diz: se você for fiel no pouco, Deus no muito nos coloca. O Senhor diz: filha, você foi fiel em cuidar dessa mulher, pois agora eu vou te dar 5 para você cuidar. Não é um só não.
E eu comecei a trabalhar numa casa com 2 idosos, uma mulher de 50 anos, um homem de 60 e um rapaz de 23. Quem era que me dava mais trabalho, irmãos? Eita, todo mundo sabe disso. Isso é fato. Mas naquela casa Deus começou a trabalhar na vida daquelas pessoas. E uma das pessoas que mais marcou a minha vida, foram várias coisas que marcaram a minha vida, mas eu vou resumir bastante. Uma das pessoas que mais marcou a minha vida foi a senhora de 50 anos. Ela tinha depressão, e depressão é uma das doenças mais impactantes na Europa. E na Itália ela também é muito forte. E essa mulher tinha depressão e ela não acreditava em Deus. E um dia eu disse: Senhor, me dá uma forma de evangelizar essa mulher. E eu comprei uma Bíblia e peguei essa Bíblia, fiz uma dedicatória e dei de presente a ela. Ela olhou para a Bíblia meio assim, mas ela levou aquela Bíblia e sumiu com ela. O italiano, ao contrário de nós, pastor, vive sonhando com calor, né? Porque é frio demais. E no calor, corre para a praia. Ela chega para casa de praia e eu acredito que ainda não tinha se passado uma semana, não sei quantos dias. Ela volta e eu estou lá trabalhando como Marta naquela casa, limpando tudo e arrumando, porque era assim que a missionária Paula vivia, para poder se manter no país. E quando ela chegou, eu vi que os olhos dela estavam brilhando. E eu disse: aconteceu alguma coisa? Ela disse: aconteceu. Ela disse: Paula, eu estava na minha casa de praia, eu estava tomando banho de sol. Eu estava tão triste, mas tão triste, que eu tive vontade de me jogar pela janela. Ela sempre teve esse indício de tirar sua própria vida. E ela disse: quando eu pensei em fazer aquilo, eu me lembrei do presente que você me deu. E eu fui lá na minha cabeceira da cama, eu peguei aquela Bíblia. E ela disse: eu sentei onde eu estava e eu disse: olha, Deus, eu nunca falei contigo, mas a Paula disse que você fala com ela. Fala comigo também que eu quero te ouvir. Irmãos, essa mulher chorava de um lado, eu chorava do outro. E ela disse: eu não podia imaginar que a história da minha vida estava escrita naquele livro. Aleluia! Irmãos, Deus estava começando a trabalhar na vida das pessoas naquela casa, mas eu ainda tinha um desafio muito grande. Eu estava sem visto. Já tinha se passado quase um ano. E eu recebi um telefonema de uma irmã brasileira da Itália, que morava em Roma. E ela disse para mim: vai embora da Itália. Deus não te mandou para aqui. Eu disse: por quê? Ela disse: porque se Deus tivesse te mandado para cá, Ele tinha te dado visto. É verdade. E quando eu ouvi aquilo, eu só disse para ela: ore por mim. Liguei para a minha antiga missão aqui no Brasil, pedi para que eles orassem por mim. Eles disseram: você quer voltar? Eu disse: de jeito nenhum. Deus não é menino. Eu esperei 11 anos e Deus vai abrir as portas. Eu só quero que você faça a sua parte. Ore por mim. No domingo pela manhã eu já estava indo para uma igreja a 17 quilômetros. Eu tinha encontrado uma igreja, a Igreja Evangélica Cristã de Ravenna. E agora eu estava trabalhando com adolescentes, com jovens e com senhoras. E evangelizando no sábado e no domingo da forma que era possível. E quando de repente eu cheguei na igreja no domingo de manhã, eu disse: eu preciso que vocês orem por mim. Irmãos, eu quero dizer para você que quando você é fiel, quando você renuncia, segundo a gente viu nesse texto, o Senhor é aquele que faz você colher os frutos como agricultor. Porque o Senhor faz com que a igreja ore, e a oração da igreja é ouvida e atendida. Glória a Deus! Eu ainda estava voltando para casa naquele mesmo domingo, quando de repente, eu nunca tive uma oração atendida com tanta rapidez. Eu recebi um telefonema de uma irmã da igreja. Ela disse: você já está em casa? Eu disse: não. Ela disse: pois Deus já ouviu sua oração. Eu disse: como assim? Ela disse: nesse exato momento o ministro do exterior está falando na rede de TV italiana que no dia 30 de setembro somente as mulheres que cuidam de idosos na Itália serão regularizadas e terão seu visto de permanência. A mão do Senhor, ele mudou a lei daquela nação a meu favor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, fazia 5 anos que tinha pessoas na Itália sem documentação. E Deus, em um ano mais ou menos, Ele fez as leis daquela nação serem mudadas a favor da serva dele, para que eu não fosse envergonhada e eu pudesse pregar o Evangelho. Aleluia! Eu passei 4 anos naquela nação, naquele período. E foi um tempo muito abençoado. E Deus começou a salvar vidas. Mas eu não podia fazer muita coisa, porque eu estava completamente sozinha. Aí eu adoeci e voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil para fazer uma cirurgia. E quando eu voltei para o Brasil, foi quase 2 anos no Brasil. Irmãos, eu já comecei a chorar do momento que pisei no Brasil. E as pessoas diziam: você é doida, menina? Você sofreu só naquela nação e você quer voltar para ali. Eu disse: porque Deus me chamou para aquele povo. E eu vou voltar. Eu ia de igreja em igreja, de igreja em igreja. Ninguém me mandava de volta. Até que um dia eu decidi: vou ficar no Brasil. Comecei a ensinar as 2 turmas no seminário. Eu já ensinava há um tempo, as turmas estavam cheinhas. E de repente, no início das aulas, eu recebo um telefonema no seminário dizendo: eu preciso de um obreiro para enviar para onde? Para a Itália.
chegou lá no seminário, eu disse: Senhor, eu não estou acreditando nisso. Agora que eu decidi organizar minha vida, o Senhor está mudando tudo. E o Senhor me lembrou, você me disse que eu sou o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor, quem é o servo? E naquele momento, aquele pastor veio, conversou com o líder da minha missão e disse assim: só tem um problema, eu vou dar o visto, vou dar o sustento, mas ela tem que voltar dentro de 20 dias, porque tem 40 pessoas para ela pastorear na cidade de Parma. Irmãos, eu fechei minha casa em 20 dias e parti para a Itália. De tudo que aquele pastor tinha dito, só uma era verdade. Tinha mesmo um grupo em Parma totalmente disperso, sem ninguém, sem lugar de culto, sem pastor, sem nada. O visto nunca chegou, o sustento muito menos, mas a fidelidade do nosso Deus nunca deixou de ser sobre a minha vida. Eu comecei a pastorear aquele grupo de Parma e a gente começou a se reunir. Passaram-se alguns meses e eu tive minha primeira alegria. Chega a Federico e diz: pastora, eu quero me batizar. E eu disse: meu Deus, venha cá. Eu sabia que não podia fazer o batismo, mas havia pessoas que eram contrárias. E eu fui atrás de um pastor amigo meu para batizar aquela menina comigo. E eu vi que aquele homem queria de alguma forma tomar partido na história. E quando de repente eu cheguei, encontrei o pastor Marcos e eu disse assim: pastor Marcos, o senhor vai fazer algum batismo na sua igreja? Ele disse: não, mas a gente faz o batismo. A gente vai no rio que tem aqui perto e tal e tal e tal. Só tem um problema. Eu disse: aí vem. Ele disse: eu desço as águas com você, mas quem batiza é você, porque a ovelha é sua. Irmãos, eu vi ali integridade, eu vi ali honestidade, eu vi ali amor pela obra. E foi nesse dia que eu verdadeiramente senti no coração que nós devíamos nos unir como Igreja Itália para Cristo. Estava completamente sozinha pastoreando aquela igreja. Quando eu cheguei para o pastor Marcos, nós fizemos o batismo da Federica e eu disse: pastor, eu quero que a gente se una. E ele disse: você quer trazer a igreja para a nossa denominação? Eu quero. Naquele ano o pastor Marcos tinha colocado como meta ano della crescita, ano do crescimento. E Deus honrou a palavra do pastor Marcos. E naquele ano se agregaram 2 igrejas conosco. Nós tínhamos Itália para Cristo em Parma, Itália para Cristo em Piacenza e estávamos com Belluno, que hoje não está conosco, mas o Senhor tem dado um crescimento muito grande à nossa obra. E eu quero apresentar para vocês agora, sem mais delongas, eu quero apresentar um vídeo que eu trouxe. E nesse vídeo eu quero apresentar um pouco para vocês do que Deus está realizando dentro da nação da Itália, através dos missionários que se encontram lá. E para que vocês vejam que através da vossa oração, da vossa contribuição, milagres de Deus estão acontecendo ali. Amém. Essas são as 2 cidades com as quais a gente trabalha, Parma e Piacenza. Porém tem uma cidade do meio, que é Fidenza, onde a maior parte mora e a gente trabalha ali. Esse foi o nosso dia da união. Olha aí o nosso grupinho. Essa era a igreja de Parma, porque hoje ela tem crescido e Deus tem abençoado muito. Esse foi o nosso dia de festa, o dia da união das igrejas. Nosso evangelismo. Irmãos, o evangelismo tem que ter criatividade, viu? Porque na Itália você não pode entregar folheto, você não pode estar na rua fazendo culto ao ar livre. Então a gente faz churrasco, faz ensaio do grupo de louvor no parque. E se as pessoas vêm até nós, aí a gente prega o evangelho, não perde a oportunidade. Essas são as nossas senhoras de Parma. Os estudos nos lares. Quase todos os dias nós temos estudo nos lares, acredito eu, com exceção da segunda-feira, nosso dia livre. Daí os gentes, né, que a gente chama. Esse povo fica feliz, irmãos, em aprender a palavra, porque há uma necessidade muito grande da parte deles. Grupo de louvor da nossa igreja, tem que se contentar com a missionária Paula, toca 3 notinhas no violão, né, porque eu sou tocadora. Essa é a nossa Santa Ceia. Culto de missões, nós somos pouquinhos, mas nós fazemos o nosso culto de missões todo 3º domingo. Temos os italianos, os brasileiros, os angolanos. E a gente envia também a nossa oferta para o Brasil, como é de praxe na UBPC. Esse é o nosso culto de oração. Esse foi um dia de culto de missões, estava todo mundo numa alegria só. A Itália para Cristo de Piacenza, eles têm um local de culto. Nós em Parma não temos, nós alugamos na sala da prefeitura. Esse foi o batismo da Federica, foi o dia mais alegre da minha vida até hoje, porque a Federica coroou 5 anos de ministério na Itália e eu estava tão feliz nesse dia que quase não consigo dizer o nome da Trindade, de tão feliz que eu estava. Nosso evangelismo noturno entre prostitutas e homossexuais. Vou pedir você dar uma pausa rapidinho aí, por favor. Esse aí é do Francisco, é porque eu quero ressaltar para vocês que o Francisco entrou na nossa igreja daquela forma ali, ó, vestido de mulher, todo caracterizado. Francisco se converteu há mais de 1 ano na nossa igreja em Parma. Francisco
Francisco hoje, ele diz: eu sou um homem e hoje eu tenho plena consciência disso. Para a glória de Deus, Deus tem transformado a vida desse homem. Francisco hoje faz parte do nosso ministério de louvor. Francisco fez uma cirurgia há poucos dias para a retirada de próteses mamárias. Para você ver em que situação Francisco viveu. E hoje ele é uma nova criatura, porque Deus é Deus. Aleluia. Pode passar. Deus está fazendo coisas grandes, irmãos. Olha aí o Francisco, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos. Nosso congresso infantil, que também foi mérito de uma criança de 10 anos, irmãos. A bailarinazinha ali que vai aparecer. Eu tinha preparado toda a nossa conferência infantil e quando a gente foi realizá-la, a gente não tinha crianças, porque as mães muçulmanas não deixaram os filhos irem e nem as mães católicas. E aí a Mirelle foi usada por Deus e disse: tia Paula, vamos fazer a conferência no dia do meu aniversário, porque todos os meus coleguinhas vão estar lá. E foi no dia que a gente fez o nosso primeiro congresso infantil lá na Itália. Pode passar. O nosso pastor Marcos e a missionária Rita trabalhando lá em Piacenza. Hoje ele está cuidando das 2 igrejas. É por isso que eu estou na urgência para voltar, porque ele está realmente bem aperreado de trabalho, tá? Nosso Dia Internacional da Mulher. Foi festa aí, tinha até as irmãs de Ravenna. Louvorzão na cidade de Parma. Essa é a nossa sala da prefeitura. Congresso de Vida Cristã em Piacenza. A gente trabalha muito com o ensino da palavra. Aí alguns dados: menos de 1% de evangélicos, mais de 100 mil bruxos atuando no país, 8% da população se declara ateu e mais de 1.300.000 muçulmanos. Irmãos, imagine que aquela pessoa que um dia chegou para mim e disse que ninguém queria ir para país pobre não tinha ideia dessas realidades que a gente acabou de falar. Eu vou pedir a você nesse momento que se levante, em nome de Jesus. Lembre-se que quando a igreja orou lá na Itália por mim, o Senhor mudou as leis do país a meu favor. Nesse período eu vou pedir para você interceder nesse momento, porque eu vou agradecer a Deus. Não deixe de agradecer a Deus nesse momento, louvando ao Senhor. Mas enquanto eu louvo ao Senhor, você vai interceder. Você vai fechar seus olhos e vai interceder pela minha vida, pela vida do pastor Marcos, pela vida das igrejas que estão ali na Itália, pelo nosso visto que está sendo ainda assinado, mas já está perto de sair, pelo nosso sustento que ainda falta pouco, mas está faltando, pela nossa família e por tudo que Deus ainda tem para realizar. Esse ano nosso objetivo é formação de obreiros. Nós estamos levando um projeto, como a gente já ensina há muitos anos a teologia, hoje nós queremos formar obreiros na Itália. E a gente está levando esse projeto para lá esse ano e vai ser um desafio muito grande traduzir todo o material e aplicar as matérias no entendimento deles. Mas se você orar, Deus vai fazer coisas grandes. Então fecha teus olhos agora em nome de Jesus e começa a interceder enquanto nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Meu Jesus, Signore, nessuno è come te, per sempre io ti loderò, perché solo tu degno sei rifugio, sicuro, sempre in te troverò la vita mia, ciò che hai in me, io l'ho dedicato a te, gridiamo di gioia al Signore nostro Dio.
Que Deus abençoe essa igreja. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês o que Deus tem feito ali naquela nação. Espero contar com as vossas orações e que esse desafio que a gente tem pela frente seja todo sanado. Já foi, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tá bom. Obrigada. Irmãos, eu sei que vocês já sabem qual é o processo da Missão Desafio, de adoção, e tudo vai pela Missão Desafio. Mas a gente trouxe um chaveirinho, que é um chaveirinho que a gente trouxe somente para você que quer dar uma oferta para a missão, para o nosso projeto lá na Europa, porque a gente, quando chegar, tem os nossos gastos de visto, tem gasto de aluguel. Então, se você quer abençoar essa obra, a gente ali no finalzinho vai estar com esse coisa que tem o Fôlego para a Europa, que é o nosso desse ano, é o slogan da nossa Missão Desafio desse ano, e também a Itália para Cristo. Toda vez que você tiver com esse chaveirinho, você vai interceder pela nossa vida, do pastor Marcos, da missionária Rita e das missionárias e missionários que vão ser agregados à nossa obra ainda. Custa só R$10, na verdade não custa, porque não custa R$10, mas é somente uma forma de você contribuir também com essa obra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.